Módulo 2, curso online, Planejamento da Arborização Urbana, Encantos e Desafios. Aula narrada, tutora e mediadora Edilene Cristiane Leonardi, arquiteta e urbanista, tecnóloga em gestão pública. Qual a importância para a arborização urbana adequada, conciliando árvores e equipamentos urbanos? A importância para a arborização urbana adequada, conciliando árvores e equipamentos urbanos, é a boa convivência entre as árvores, redes de energia elétrica e outros equipamentos urbanos tão importantes em nossas cidades. A arborização é da mais alta importância para a qualidade de vida humana. Ela age sobre o lado físico e mental do homem, absorvendo ruídos, atenuando o calor do sol. No plano psicológico, atenua o sentimento de opressão do homem com relação às grandes edificações. Constitui-se em eficaz filtro das partículas sólidas em suspensão no ar e contribui para a formação e o aprimoramento do senso estético. Por outro lado, o homem necessita do gás, do telefone, do esgoto, da água, da energia elétrica e etc., que são instalados nas vias públicas. Urge, portanto, compatibilizar a arborização urbana com os equipamentos utilizados pelas empresas prestadoras de serviços públicos. Quais temas vamos abordar? 1. Esta compatibilização é possível desde que utilizemos espécies vegetais adequadas nos locais adequados? 2. O uso inadequado da arborização acarreta vários prejuízos, além dos riscos de acidentes à população beneficiada. Vamos começar? Esta compatibilização é possível desde que utilizemos espécies vegetais adequadas nos locais adequados? Sim, esta compatibilização é possível desde que utilizemos espécies vegetais adequadas nos locais adequados. Com isso, estaremos preservando árvores e equipamentos públicos. O uso inadequado da arborização acarreta vários prejuízos, além dos riscos de acidentes à população beneficiada, pois exige que os órgãos prestadores de serviços públicos realizem podas periódicas, cortes drásticos e até mesmo a eliminação da vegetação existentes. Essas operações, obrigatórias em muitos casos, além de dispendiosas, desfiguram a paisagem, provocando um descontentamento geral. Isso pode ser evitado desde que se faça um planejamento, de modo a se plantar árvores certas nos locais certos. É de competência das prefeituras municipais executar e manter a arborização urbana, mas a arborização sem planejamento tem provocado interferências no sistema de distribuição de energia elétrico aéreo e em outros equipamentos urbanos, sendo alguns exemplos: curto-circuito nas redes aéreas de distribuição, rompimento dos cabos condutores, interrupções de fornecimento de energia, risco de morte de transeuntes, queima de eletrodomésticos, comprometimento da iluminação pública, escurecimento das ruas, prejudicando a segurança. Várias companhias de distribuição de energia desenvolvem projetos e programas para a compatibilização da arborização com as redes
de distribuição de energia elétrica. Os exemplos são CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, a Eletro, a CESP, a CEMIG de Minas Gerais, a Copel, a ANEEL e etc. Para que haja uma ação integrada com prefeituras, órgãos públicos, órgãos florestais, profissionais da área com o propósito de implementar ações que harmonizem a convivência desses dois componentes urbanos, imprescindíveis à população. E essa compatibilização entre árvores e equipamentos urbanos é possível, desde que se planeje a implantação de árvores e demais equipamentos e se utilizem técnicas florestais adequadas à manutenção da arborização existente. Tendo em vista a importância da arborização urbana, sobretudo por seus benefícios sociais e ecológicos, é imprescindível que os agentes envolvidos com a questão estejam em permanente interação, para que, de forma participativa e criativa, sejam encontradas as soluções de convivência com as várias estruturas e equipamentos da cidade. O uso inadequado da arborização acarreta vários prejuízos, além dos riscos de acidentes à população beneficiada. Neste sentido, as ações devem ser conduzidas tanto pelo manejo da arborização quanto por outros serviços públicos que ocorrem no espaço urbano. Redes de distribuição de energia elétrica, iluminação pública, telecomunicações, placas sinalizadoras, redes de água e esgoto, entre outros. Se não houver uma intenção única de promover o convívio harmônico entre a arborização e os demais serviços de utilidade pública, certamente os prejuízos serão distribuídos entre todos. No caso das redes elétricas, essa convivência harmônica é muito importante, principalmente para evitar acidentes com pessoas e a ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica, iluminação pública, de residências, do comércio, das repartições públicas, hospitais, indústrias e tantas outras estruturas e atividades humanas que dela necessitam. Isto significa que a convivência entre a arborização e as redes de distribuição da energia elétrica deve ser planejada, pois, caso contrário, podem ocorrer acidentes responsáveis por uma série de transtornos, tais como o rompimento dos cabos condutores, interrupção no fornecimento de energia, queima de eletrodomésticos e o comprometimento da iluminação pública. Por conta dos prejuízos de uma arborização inadequada, é necessário o bom planejamento desta, com um plantio de espécies adequadas para se evitar interferências com os bens e serviços públicos. A árvore e sua importância para o ambiente urbano, aspectos técnicos de um sistema de distribuição de energia. A energia elétrica e sua importância para a sociedade, assim como a apresentação de alternativas de compatibilização entre os dois componentes, convivência entre árvores e redes de energia elétrica. A importância da arborização na mitigação dos impactos das mudanças climáticas, a arborização urbana e a cidade sustentável. A arborização urbana deve ser considerada um equipamento urbano de grande utilidade para o ambiente e, por conseguinte, para o homem que neste ambiente vive. Modelos de arborização. É necessário um planejamento da arborização com o plantio de espécies adequadas para se evitar interferências com os bens e serviços públicos. A seguir são apresentadas propostas visando gradual solução dos problemas existentes.
áreas urbanas sem arborização e rede de energia elétrica. A rede de energia elétrica deverá ser implantada preferencialmente nas calçadas oeste e norte. Sob elas, árvores de pequeno porte. Nas calçadas leste e sul, deverão ser plantadas árvores de médio porte, observando as dimensões da via pública e o paisagismo local. E também existem situações em que dá para plantar árvores de grande porte, desde que sejam escolhidas espécies que não quebrem calçadas e etc. O plantio das árvores deve ser feito de maneira que as edificações sejam protegidas, sombreadas, durante os períodos de insolação intensa, o sol da tarde. Nas avenidas com canteiro central, o posteamento deve ser implantado nas calçadas laterais. Se a opção for postes no canteiro central, o cabeamento deve ser subterrâneo. O canteiro central deve ser arborizado, preferencialmente com árvores de tipos colunares, piramidais ou palmáceas, tais como magnólia, triplares, ipês, palmeiras real, imperial e etc., entre outras. O uso de palmeiras necessita de um programa permanente de retirada de folhas velhas, que ao caírem podem provocar acidentes com transeuntes e veículos. Em algumas regiões, o ataque de lagartas em palmeiras poderá requerer ações preventivas de controle. Onde houver postes de iluminação com fiação aérea, deve-se plantar árvores de pequeno porte. O que plantar sobre a fiação elétrica? Atenção! As espécies de pequeno porte, médio e grande porte, recomendadas para a arborização urbana neste curso, estão relacionadas no próximo módulo, inseridas no material em PDF, que será disponibilizado na sala virtual do Google Classroom, bem como estão disponíveis no canal do YouTube na playlist do curso, onde estão as informações resumidas das espécies. Seguem as referências nos links especificados abaixo. Nos vemos no próximo módulo, que será o módulo 3. Obrigada!